Vezes. Ela acabou de falar, passa pra mim que eu não tenho. Falar depois da vitória no Clássico, o Flamengo começa a planejar as semanas decisivas da Copa do Brasil e corre contra o tempo para esvaziar o departamento médico. Cadê? A vitória em cima do rival devolveu a confiança ao rubro-negro. O time ganhou 3 dias de folga e só volta a treinar na quarta. E terá um bom tempo para se preparar para o próximo compromisso, ainda pelo Campeonato Brasileiro, antes da grande final da Copa do Brasil. O Fla irá enfrentar o Atlético Paranaense, já terá 2 desfalques. O lateral Ayrton Lucas e o atacante Bruno Henrique terão de cumprir suspensão por terem tomado o 3º cartão amarelo. Nesse tempo, o Sampaoli também irá aproveitar para tentar recuperar mais rápido alguns jogadores. Arrascaeta e Luiz Araújo sofreram lesões e estão fazendo treinamentos específicos para voltar o quanto antes. Além deles, Varela se recupera do problema ligamentar no joelho direito. Ele não joga desde o dia 16 de agosto no duelo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. O tratamento dele segue com fisioterapia e a previsão de retorno é a partir de início de outubro. A próxima partida do Flamengo está marcada para o dia 13, deve ser realizada em Cariacica, já que o Maracanã está fechado. Com isso, o time deve ter 6 dias de treino para se preparar para o jogo. Sampaoli terá mais uma vez a chance de organizar o elenco e buscar mais uma vitória que dará mais ânimo ao time antes da disputa contra o São Paulo. Boa tarde pra você de casa, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, meus amigos, boa tarde pra vocês. Vene Casagrande, o que o torcedor do Flamengo quer saber e o Bruno Henrique, o contrato dele encerra em dezembro, né? Vai ser renovado? Já tem conversa? O que tá acontecendo? Acho melhor não renovar. Você acha melhor não renovar? Inclusive... Já tô avisando. O Bruno já fez muita bagunça aqui no Rio. Ninguém... Melhor não renovar. Já fez muito alvinegro chorar, né? Ele levantou a bola, eu só chutei, entendeu? Fica tranquilo, Fernando. O Bruno Henrique já fez um gol igualzinho no Vasco, assim. Fica tranquilo. Tirada. Não é culpa do Botafogo, entendeu? É culpa do Bruno Henrique, que é um craque. E respondendo a sua pergunta... Graças a Deus, que se não fosse ele, tu ia tomar uma taca lá no se minha mãe não fosse mãe, eu teria 2 pais, pô. Esse sim não dá, pô. Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Pode responder. Sobre o Bruno Henrique. A gente soltou lá nas redes sociais da SBT também, pode olhar lá, que as conversas entre o empresário do jogador, Denis Ricardo, e o Flamengo foram reativadas, tá? Porque isso já havia sido conversado no começo da temporada, aí depois eles pararam e agora eles voltaram a conversar na última semana. Qual é a ideia? É renovar. Vai renovar. Até dezembro que encerra. Exatamente. Ele pode assinar um pré-contrato, sair de graça, mas a relação é muito boa e o próprio Bruno Henrique não quer fazer isso. O Bruno Henrique quer renovar o contrato. Eu só acho o seguinte, essa demora do Flamengo em resolver a situação vai fazer com que a renovação seja mais cara. Em que sentido? Salário? Não, mas tempo de contrato. O que antes o Flamengo poderia oferecer 1 ano, acho que agora o Bruno Henrique já pode exigir 2 anos. Porque entendeu? A dúvida em relação ao pós-lesão não tem mais. O Bruno Henrique já mostrou que não existe mais essa dúvida, muito pelo contrário, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos e agora ele pode exigir um tempo de contrato maior. E eu acho que o Flamengo tem que aceitar. A gente está falando de um ídolo que ainda está performando, que está entregando muito. Repito, tem sido o melhor jogador do Flamengo nos últimos jogos, o melhor reforço do Flamengo para o segundo semestre de 2023, mas vai renovar. Respondendo a sua pergunta, vai renovar. Quando? Após a final da Copa do Brasil, eles vão fechar essa situação. Inclusive, tem sido o grande respiro do Flamengo nesse momento tão inconstante em relação ao Sampaoli, ao que se entende de time do Flamengo. A gente comenta muito por aqui desse traço do Sampaoli de nunca repetir escalação. O torcedor, aquele torcedor raiz mesmo, ele às vezes fica assim, tem uma identificação, o Arrascaeta no banco, o Everton Ribeiro no banco quando o Arrasca estava bem. E aí, ele tem sido o respiro desse Flamengo. Talvez aquele ponto de luz, assim, nossa, a potência do Flamengo é o Bruno Henrique. Nunca existiu dúvida sobre a qualidade dele, né, Fernanda? A única dúvida era justamente como o Bruno Henrique ia voltar. E aí, eu fiz aqui mais uma vez, ele é tão fenômeno, mas tão fenômeno, que ele conseguiu, depois de 1 ano, voltar da mesma forma que ele estava antes. E olha que ele teve outra lesão. Eu acho que ele voltou até melhor, sabia? Cara, não duvido não. Eu acho que é igual, só que a gente esquece. Pode ser também, eu não duvido não, cara. O Bruno Henrique é muito craque, ele é decisivo, ele é um cara que o Flamengo tem que fazer tudo o que puder pra poder continuar com ele dentro do elenco, porque ele, dentro do futebol brasileiro, ele sobra com larga distância aí. E eu me arrisco a dizer, Fernanda, que jogando bola, o Bruno Henrique foi mais importante que o Gabigol nesse período aí. Não, mas é isso. Não na decisão, mas
Futebol, bola no pé, futebol jogado. É isso. O Bruno Henrique jogou mais do que o Gabigol e disputa firmemente com o Arrascaeta para saber, nesse ciclo aí vitorioso do Flamengo, quem foi o melhor jogador. Não quem foi o maior, mas quem foi o melhor. Inclusive, os gols que o Gabigol fez, os gols importantes, muito graças ao próprio Bruno Henrique. Se a gente for olhar jogada, enfim, assistência, desarme para poder o Gabigol sair na cara do gol e poder fazer gol importante. Mas, de fato, assim, eu tô com o Pedrosa. E eu tenho essa opinião também, tá, Pedrosa? Eu acho que o Bruno Henrique é um jogador mais importante que o Gabigol para o Flamengo. Mas o maior da história, no caso, é o Gabigol pelos gols. Mas isso sempre acontece, né? Isso tem acontece. O cara que acaba se tornando porque coloca a bola na rede e tudo, mas não que ele não Desde coloca. a época do Santos, inclusive, né? Porque eles dois jogaram juntos no Santos. Muito. Olha aqui, ó. Mais de 38 mil ingressos foram vendidos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Esse jogo é no próximo dia 17. O valor do ingresso varia entre R$100, tudo bem? Isso, valor meia. 4 mil, meia, né? Porque o valor mesmo é 200. E para sócio torcedor. É sério, porque sim, para público geral, o valor inteiro mais barato é 400 e a meia é 200, que é setor norte. E R$4.500 é o valor mais caro do ingresso. Você, Vene, quando foi lá no site e printou, o quê? Dá pra jogar o quê, Big Boys? Ele falou que R$4.500 você entra em campo pra jogar. Não, é um valor Não, assustador. você faz uma pelada com um churrasco bom, né? Grupo e um de domingão pagode. inteiro. Oi, gente. Ô, Vene, Pô, 4 mil, eu vou 4 meses pra Fernando de Noronha, pô. Esquece, pô. Não vai, não. Tem, não, tô dando um exemplo tá bom. aqui, mas vamos lá. Mas Sabe dá o que pra é botar pior? um telão maneiro. É churrasco com picante. Você sabe o que é assistir. pior? Fala. Vai ter gente pagando e Com feliz, certeza. tá? E feliz. Mas vamos aos fatos, Fernanda. A gente brinca aqui, mas isso que está acontecendo é um absurdo. É um absurdo. Não dá para a diretoria do Flamengo cobrar esse tipo de valor. Eu achei uma falta de respeito com o torcedor. Sabe o que vai acontecer? O torcedor que vai comparecer ao Maracanã não vai ser aquele torcedor raiz que grita, não. Vai ser a famosa Fla Selfie, que enquanto o Flamengo tá levando pressão, tá lá fazendo storyzinho para depois postar no Rios no Instagram e mostrar que tava no Maracanã. Infelizmente é isso que vai acontecer. Não vai ser a torcida raiz, a torcida que tanto apoiou, que tanto carregou esse time do Flamengo em vários momentos ruins, não só nessa temporada. E eu vou além. O problema não é só no valor do ingresso, que, repito, é um absurdo. É na entrega do produto, porque, por exemplo, o torcedor que está tentando adquirir ingresso, mais de 40 mil ingressos foram vendidos, o torcedor está tendo um sacrifício danado para poder comprar. Não estão aceitando cartão de crédito, é só Igual via a Pix. fila do Demi Lovato, você fica na internet terrível, 60 mil na sua frente. É terrível. Você paga um valor tão absurdo e ainda tem dificuldade para cobrar o ingresso. E o problema vai além. Chega ao adversário, o São Paulo. Se a gente for perceber, o presidente do São Paulo dando entrevista, ele deu uma entrevista para a ESPN, falando, olha, eu fui pego de surpresa. Quanto tá? R$700, valor para visitante. É um absurdo, Fernanda. E aí o São Paulo ficou sabendo pela mídia, segundo o presidente do São Paulo. O que é pior, num caso desse, o que você faz? Eu sou o Flamengo, chamo o São Paulo para conversar. Vem cá, vamos cobrar um valor aqui, ok, para visitante? O que vocês acham? É terrível o que o Flamengo está fazendo. Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouco sobre as últimas notícias do nosso Mengão. Matéria atualizada do site Globoesporte.com. O Flamengo, que tinha feito uma proposta para o zagueiro Fabrício Bruno para renovar o seu contrato, foi recusada. Isso mesmo, o zagueiro, o pessoal que é dono do Seu Passo, os empresários recusaram a oferta do Flamengo. Vamos aqui acompanhar essa notícia agora. Fabrício Bruno recusa a primeira oferta do Flamengo para renovação de contrato. Recentemente, o Flamengo procurou Fabrício Bruno para uma renovação de contrato. As partes, porém, estão longe de um acordo. O zagueiro recusou a primeira proposta enviada pelo clube. O contrato atual do zagueiro é até 2025. O Flamengo ofereceu mais 2 anos de contrato e o novo vínculo seria até 2027. Além disso, o zagueiro, que tem um dos salários mais baixos do time titular, teria uma valorização salarial. As condições oferecidas, porém, não agradaram o zagueiro e nem a seu staff. Sem pressa para entrar em acordo, já que ainda há mais 2 anos de contrato, ainda não foi enviado uma contraproposta. As boas atuações do zagueiro fizeram o Flamengo se antecipar para abrir logo as conversas por uma renovação contratual. A intenção é se resguardar em caso de investida de clubes estrangeiros. O zagueiro é um dos destaques do elenco mesmo em um ano turbulento.
Não à toa recebeu sondagens de equipe fora do Brasil. Por enquanto, nenhuma proposta oficial chegou ao Flamengo. Então, o staff do zagueiro Fabrício Bruno recusa a oferta do Flamengo nesse primeiro momento. Penso eu que isso não será problema e o zagueiro deve aceitar as próximas propostas enviadas pelo nosso Mengão. Segundo a matéria, o zagueiro tem um dos salários mais baixos do elenco, né, do time titular. Então merece sim uma boa valorização salarial, já que ele está em uma boa fase, diferente de alguns jogadores aí, como por exemplo Gabigol, que pediu 60% de aumento salarial para renovar o seu contrato por mais 5 temporadas, que na minha opinião, nesse momento, não vale a pena para o Flamengo, porque Gabigol não está em uma boa fase e, principalmente, o Flamengo também não está em uma boa fase. Então não tem necessidade de renovar contratos longos dessa forma. Você não se sabe se aquele jogador irá render o esperado. Deve sim renovar o contrato de Gabigol, mas aumentar 60% do seu salário para mim é muito alto, né? Gabigol iria receber mais de 2 milhões de reais para jogar no Flamengo por mês. É muita grana. Então a informação é essa: Fabrício Bruno e seu staff recusa a proposta inicial do Flamengo, mas como o zagueiro ainda tem contrato com o nosso Mengão, não será problema, não terá dificuldade para renovar o seu contrato. Com certeza, as partes irão se entender e o zagueiro irá continuar vestindo a camisa do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham? Fabrício Bruno merece aumentar o seu salário? Sim ou não? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.